Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje nós vamos aqui aprender um pouco mais da palavra de Deus, a qual eu vou estar falando para vocês sobre quais são os significados do fogo na Bíblia Sagrada. Mas antes eu quero aqui fazer um pedido em especial para você que ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações para que você seja lembrado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E também deixa aí o seu like, compartilha o vídeo e não esqueçam também de deixar aí os seus comentários, pois isso é muito importante para o crescimento desse canal, para que assim mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Então não saia antes que termine este vídeo, aguarde até o final, porque tenho certeza que através desse estudo a sua vida vai ser edificada em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas linguagens figuradas em seus textos. Diante disso, certas palavras vão ter mais de um único significado, onde vamos encontrar um pouco mais de dificuldades para a compreensão dos textos, pois será necessário não só conhecer o significado de uma palavra literalmente, mas o contexto em que ela é aplicada. E hoje nós vamos então analisar uma palavra assim. Vamos analisar aqui os significados de fogo na Bíblia Sagrada. Primeiro significado. O primeiro é mais natural significado, é o mais básico da palavra, ou seja, aquela reação química que ocorre entre um combustível e uma fonte de calor que provoca uma chama quente. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Gênesis 22, versículo 6. A Bíblia aqui ela vai nos dizer que Abraão e Isaque estavam indo para o local em que iria haver o sacrifício de holocausto, ou seja, uma oferta queimada. Levaram ali uma pequena chama que era responsável por começar uma fogueira. Segundo significado, o fogo na Bíblia também é usado como comparação da força das atitudes de Deus. Por exemplo, a atitude de zelo de Deus pela sua grandeza e glória é comparada a um fogo destruidor, ou seja, a atitude de Deus diante daqueles que trocam por outros deuses é comparado a um fogo capaz de causar destruição. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 4, versículo 24. Terceiro significado. O fogo na Bíblia também é usado como uma figura de linguagem para guerra, vingança e maldição. Juízes 9:20 vai dizer assim: mas se não saía fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. O fogo aqui é aplicado como um se levantar contra ou vingar-se. Era um tipo de maldição que Jotão lançou sobre aquelas pessoas que apoiaram Abimeleque, que matou os 70 filhos de Gideão,
Portanto, fogo no sentido de guerra, ruína e maldição. Quarto significado: o fogo também é usado para demonstrar os castigos que os perversos sofrerão. A Bíblia demonstra claramente que, apesar dos perversos acharem que têm algum domínio nesse mundo, na realidade o castigo deles será sobremodo grande. Salmos 11, versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Aqui o foco é em um castigo duro dado por Deus aos perversos. Quinto significado: o fogo também é usado em alguns textos como figura de provação dura que os servos de Deus podem sofrer na sua vida pela vontade de Deus. Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Sexto significado: o fogo na Bíblia é muito usado também como figura da ira de Deus sendo derramada. Claro, estamos falando da justiça de Deus que é derramada pela sua ira, já que Deus não pode ficar irado de forma pecaminosa como nós humanos. Salmo 78, 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Sétimo significado: fogo também foi usado como figura da tentação do adultério, ou seja, de um homem casado ousar estar com outra mulher, ou vice-versa. Provérbios 6, versículo 27. Tomar alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Aqui o sentido é de alguém brincar com o fogo da tentação, achando que não vai se queimar. Oitavo significado: o fogo também foi usado em um sentido amoroso, como figura de um amor intenso, muito forte por um casal, aquela paixão avassaladora. Cantares, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Aqui o foco é mostrar um amor poderoso, como chama de fogo, incandescente numa brasa. Nono significado: o fogo na Bíblia é usado muito também como figura do juízo e condenação de Deus, que será derramada sobre os ímpios. Mateus 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui, João Batista, ele fala sobre o juízo de Deus, que virá sobre os que não se arrependerem de seus pecados. Décimo significado: o fogo como figura da condenação eterna também é muito usado na Bíblia. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
11º significado. Um uso bastante único de fogo é encontrado em Romanos, capítulo 12, versículo 20, onde o fogo é usado como figura de alguém que ficaria envergonhado. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nesse texto, o fogo é aplicado como uma figura de quando alguém fica vermelho de vergonha. Nesse caso, o inimigo que foi ajudado mesmo sem merecer. 12º significado. O julgamento de Deus, avaliação sobre os atos, as obras dos homens também é exemplificada usando o fogo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O fogo é muito usado para a purificação de metais. Assim, elas ficam evidentes. E o sentido aqui é este. 13º significado. Em Tiago 3, versículo 6, o fogo é usado como exemplificação do poder propagador que as palavras têm. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A característica do fogo literal de se propagar é usado aqui como exemplo de que a língua faz propagar palavras destrutivas se as pessoas assim a deixarem. 14º significado. Se o fogo é usado sobre o metal para derretê-lo e a fazer aparecer as impurezas, ele também é usado como figura de que fará aparecer o verdadeiro metal, purificado e valoroso, ou seja, a fé valorosa dos servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 15º significado. Por fim, o fogo na Bíblia também é representada a morte espiritual final, ou seja, a total distância de Deus pela eternidade, quando os ímpios receberão plenamente o justo castigo de Deus e viverão em sofrimento eterno. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. A realidade desse lago de fogo mostra aqui o fogo sendo usado para demonstrar uma punição eterna e terrível. Amém, meus irmãos? Então, esse aqui foi o estudo de hoje. Nós vimos aqui, 15 significados de fogo na Bíblia Sagrada. Eu creio que esse estudo aqui ele foi bastante bom. Eu creio que esse estudo aqui
com certeza vai nos trazer bastante aprendizado, né, para que nós possamos realmente ter o entendimento, né, daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Porque como eu falei aqui, né, irmãos, essa palavra, né, o fogo, né, aqui na Bíblia Sagrada, né, ele tem vários sentidos, né, vários significados. Então, toda vez que nós formos ler a palavra de Deus, né, e vermos aqui falando sobre o fogo, é muito importante que nós vamos ver o contexto desse texto, para que a gente realmente possa entender em qual significado aquele texto está falando, né, com as nossas vidas. Porque foram aqui, visto aqui, meus queridos, 15 significados, né? Então não são assim, tão poucos significados, né, do fogo na Bíblia. Então que vocês possam aí, receber esse estudo de hoje, que realmente vocês possam aí, ser edificados, né, através dessa palavra, e que Deus aí possa abençoar a vida de vocês cada dia mais, e que vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.